Glorificado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu cumprimento a todos com a gloriosa paz de nosso eterno Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Irmãos amados e queridos, presta atenção uma coisa. Somente este versículo. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul para que lhe faça o bem? Aleluia! Por amor de Jonatas. Alguém? A pergunta é essa: há alguém ainda da casa de Saul para que eu possa lhe fazer bem por amor de Jonatas? Diga, eu. Amém. Pode sentar. Glorificado é o nome do Senhor. Irmãos amados e queridos, de fato Lodebar é deserto. Lodebar é lugar de tristeza. Lodebar é lugar de abandono. Lodebar é lugar de pobreza, sofrimento, desprezo, tristeza, angústia. É lugar de depressivo. É lugar de pessoas aleijadas do pé, que não anda direito. Não vem para a casa de Deus, né? Não sai, está lá. Mas hoje Deus tem algo para você. Glória seja o nome do Senhor. Eu quero que a sua mente comece a ser preparada. Se eu tivesse que voltar bem lá atrás na palavra, eu diria que tudo começou com as mulheres. Por que, pastora, começou com as mulheres? Porque quando Davi venceu, elas glorificaram a Davi e humilharam a Saul. Deram um louvor muito grande para Davi e deixou Saul lá embaixo. Isso provocou o quê? Ciúme. Por provocar ciúme, aquele que era beneficiado por Davi passou a ter ódio de Davi. Mas são as mulheres. É trabalho de mulher, eu tenho que mexer com vocês. Às vezes a gente fala demais e fala o que não deve e provoca uma verdadeira encrenca na liderança. Esse é que é o perigo. Esse é que é o perigo. É melhor estar com a boquinha fechada, só abrir a boca quando tiver certeza e quando o Senhor mandar, do que ficar fazendo que faz uma fofoquinha tremenda. Quando vamos ver, o diabo está trabalhando porque você não fechou a boca. Por causa disso que Paulo disse, as mulheres estejam o quê? Nem vou falar, vocês falaram. Vocês estão entendendo? Não é bem isso que Deus queria. Porque se Ele não quisesse que você falasse, Ele não te daria voz. Amém, glória a Deus. Aí, Deus deu voz. Então é para falar. Mas é para falar na hora certa, no momento certo, no lugar certo. E quando Deus manda. Aleluia! Glória ao Senhor! Como elas fizeram uma farra santa do jeito delas, o diabo entrou no meio. E veio o ciúme. E agora Saul queria acabar com a vida de Davi. Mas, vou dar um pulinho lá na frente, já, porque o tempo é pouco. Todos nós devíamos fazer amizades sinceras.
E de tanto me convidarem para falar sobre amigas e amizade, eu escrevi um livro. A felicidade primeira de ser. Você tem que ser. E depois ter amigos. E eu ouvi um pastor dizer que todos nós temos que ter, no mínimo, olhe para cá, você que está distraído, no mínimo, 6 amigos. 6 amigos. Porque na hora que o Senhor disser assim, vem, e essa carcaça cair, são 6 alças para ser carregado. Vocês estão entendendo? Então, no mínimo, 6 amigos você tem que ter. Nós precisamos de amigos. Aleluia, aleluia. E a palavra de Deus diz assim, conquistai amigos, mesmo que seja com dinheiro da iniquidade, mas conquiste amigo. Nós precisamos de amigo. Quem não tem amigo é infeliz. Não existe coisa melhor do que ouvir a voz de um amigo. De na hora da tristeza, ô amiga, eu estou precisando de um ombrozinho para encostar. De alguém que me ouça. Alguém que me aconselhe. Alguém que ore por mim. Alguém que ore comigo. Nós temos essa necessidade. Círculo de oração não é ser isolado. Esse nome círculo de oração foi criado lá no Nordeste por causa de uma mãe que a filha estava desenganada. E as irmãs disseram, vamos fazer um círculo de oração que toque o céu. Ao mesmo tempo que seria assim, seria assim. Amém? E por isso ficou o nome, círculo de oração. Círculo de oração não é estar isolado, é comunicar, é pedir, é agradecer, é louvar, é adorar. E nós temos uma necessidade mais do que nunca desta comunicação espiritual. E o que aconteceu? Quando Davi se percebeu que o rei já estava indiferente com ele e queria matá-lo, eu vou dizer para vocês, olha a inteligência, faça amizade com o filho do rei. Se você fizer amizade com o filho do rei, você está safo. Como é o nome do filho do rei? Hã? Eu não quero esse. Jesus. Jesus. Ele é o filho e é rei. Faça amizade com ele. Se nós fazemos amizade com ele, está safo. Porque a palavra é essa, tudo que pedir ao Pai, em nome do Filho, crendo, recebereis. E quem é esse filho? Não vou falar de Jonatas agora não. Pense, quando façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, façamos como? Façamos é plural. É plural. Pensa isso. Não foi uma pessoa só. Mas vamos fazer uma ilustração aqui. Deixa eu pegar um menino aqui que não é tímido. Vem cá, meu filho. Aleluia. Não é um menino, é menino. Tem idade de ser meu filho. Como é seu nome? Heber. Heber. Vocês conhecem esse Heber aqui? Conhece? Esse é o Heber? É mesmo? Vocês têm certeza que ele é o Heber? Se eu disser para vocês que o verdadeiro Heber não é esse aqui, olha para ele, dá a mãozinha aqui, olha para lá, deixa todo mundo te olhar. Estão vendo aqui? Aqui está a carcaça. O verdadeiro Heber, vocês não estão vendo. Quando se disse façamos, a mente pensante de Deus, a expressão do verbo
e a ação do Espírito criou. Mas nada seria se não fosse feito isso. O sopro da vida. Vocês estão entendendo? Então a preciosidade é o que está aqui dentro. É o que o apóstolo Paulo disse: temos esse tesouro em vaso de barro. Está entendendo? Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Está entendendo? Pensa isso. Círculo de oração é isso. É a excelência do poder. O Espírito Santo dentro de nós. Ninguém vê. A alma e o Espírito, que é a semelhança de Deus. Não é dizer que Deus seja assim, como ele, simpático assim, desse jeito aqui, não. Nem seja fortinho como aquele outro que tem ali. Nem seja mais baixo como é o meu pastorzinho aqui. Não, não é isso. A imagem, a semelhança de Deus é a capacidade da triunidade de Deus. Se nós não conseguimos entender o divino, como é que podemos entender o humano? E o humano é mais fácil, porque aqui está corpo, aqui está alma, aqui está espírito. E na triunidade divina está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você não consegue separar e dizer: o Pai está até aqui, daqui até aqui é o Filho, e daqui até aqui é o Espírito Santo. Não consegue separar, porque é uma essência. O Filho não é o Pai não é o Filho não é o Espírito Santo não é o Filho nem é o Pai não é o Espírito Santo não é o Filho, mas os três na essência é Deus. E aqui está a semelhança dele: corpo, alma e espírito. Para nós chegarmos em Jonatas e Davi, nós temos que mostrar que a palavra de Deus que diz: sejamos um, vem desde o princípio. A unidade da igreja está ligada ao Pai, o Filho e o Espírito Santo. E é feito com corpo, alma e espírito. E juntos, membros, estende as suas mãos para frente. Aqui, vocês não podem nem contar quantos ossinhos que tem aqui, ó. É tudo membro do corpo. Assim é a igreja de Cristo. Nós somos muitos, mas somos um. Obrigada, filho. Porque estamos aqui. A necessidade da amizade. Quando Davi percebeu que o rei estava indiferente com ele, ele procurou o filho do rei, que era Jonatas. E 2 dias seguidos ele não compareceu à mesa. E o rei percebeu, já estava planejado alguma coisa contra ele. Mas aquele que tem o Espírito de Deus discerne o tempo de ir e o tempo de ficar. O tempo de se apresentar e o tempo de se ausentar. Tem isso também. Vocês estão entendendo? Não seja oferecido demais, não. Não vai com muita sede ao pote, não, que você vai engasgar. Espera. Salmo 40, com paciência no Senhor. Davi se afastou e fez amizade com o filho do rei, com Jonatas, e fizeram um pacto, uma aliança. Aleluia. Tão bom quando a gente encontra uma pessoa de confiança, né? E ele encontrou. Ele disse: eu estarei à mesa, eu vou perceber a intenção do meu pai. E as palavras foram trocadas, e nós faremos um trato. Eu vou sair pela manhã ao campo com meu moço. Se eu disser: olha, a flecha está além,
você já sabe que há perigo. Se eu disser a quem, não há perigo. E o moço não entendia nada. Vai buscar minha flecha. A flecha está além. Quer dizer, ultrapassava. Ali tem um mistério. Se você vier, a flecha vai além, vai ultrapassar você. Vai buscar a flecha, mandou o moço buscar. Ele foi buscar a flecha, mas não entendia nada. Por quê? Jonatas estava falando isso. Mas sabe o que eu vejo aqui? Uma lição para nós. Quando nós mantemos uma aliança de segredo, nós não temos que revelar aos outros. Eu não poderia ser conselheira se eu passasse adiante os segredos que eu sei. No outro dia eu estava pregando e eu disse, olha, quando eu morrer, pode trazer 2 caixões. Um para levar tanto segredo de aconselhamento e o outro para levar meu corpo. Porque eu não posso passar para outro o segredo que você me confiou. São muitos pastores, esposas de pastores, obreiros, pessoas de outras igrejas. Eu, há pouco tempo agora, eu perguntei para uma família que não é da nossa igreja, nem da nossa denominação, por que você veio me procurar? Você faz parte de uma denominação tão grande, por que você veio? A pessoa disse para mim, falta de confiança. Falta de confiança. Eu fiquei 3 horas atendendo aquela família e uma igreja já estava pronta para ser fechada. Aleluia. Eu disse, não vai. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo. Depois dessas 3 horas, Deus deu um coração novo à esposa. Deus deu um renovo ao pastor. Deus renovou os filhos. E eu botei eles de joelhos, de mão dadas, e um chorava, abraçado com o outro. Eu disse, vai, permaneça. Eu vou lá dar um glória com vocês, para animar um bocadinho. Um ou outro ajudou e o seu companheiro disse, esforça-te, anima-te. Aconteceu no mês de junho nos Estados Unidos. Era a formatura da minha neta, casamento e despedida da igreja ali, onde ela estava, o pastor Salmão, indo para Dallas, para a faculdade, para se preparar para ir para o campo missionário. O pai queria que ela se formasse em doutorado, fosse uma médica, uma pediatra. Ela disse, pai, eu vou te decepcionar. Eu fiz duas visitas à África, e lá Deus falou comigo, que se eu fosse médica, eu estaria cuidando só do corpo. O que interessa a ele, a alma e o espírito que é eterno, veio dele e vai voltar para ele. Casou e estão lá em Dallas, se preparando para ir para o campo missionário. Ela tem 18 anos. E o marido tem 21. Aleluia! Glória a Deus! Mas, amizade entre Jonatas e Davi foi uma aliança que poderia ser esquecida, porque Saul morreu, Jonatas morreu, a família toda praticamente morreu, e quando entra um novo político que quer acabar com o outro que estava, a família, reinado é assim também. Entrou o novo, o velho, todo mundo quer eliminar para não ter influência. Era esse o plano. Mas Davi se lembrou que ele fez uma aliança, embora o seu amigo estivesse morto, mas ele estava vivo para cumprir. Então há alguém da família do meu amigo? Sobrou alguém ainda que eu possa fazer o bem? Não é para exterminar, não. É para fazer o bem. Fazer benevolência. E nós temos uma necessidade de achar algum Mefibosete.
E pode ser que tenha alguns até perdidos dentro da igreja. O Lodebar dessa pessoa seja aqui dentro. Está aqui, mas está em deserto, porque está isolado, não tem comunhão, não vem à ceia, não participa de nada. Você está isolado. Você está em Lodebar. É o seu Lodebar. E o Senhor está perguntando: há alguém? Ah, claro que há. São as ovelhas perdidas dentro de casa, são as dracmas dentro de casa, é o filho pródigo que não saiu, está tudo aqui dentro. E o Senhor quer achar essa noite. Vocês cantaram Lodebar nunca mais. Lodebar pode ser o mundo, pode ser os vícios, pode ser alguma coisa que desagrada ao Senhor, pode ser que você veio porque alguém insistiu, mas você está aqui dentro e você está no seu Lodebar, seu deserto, e quem sabe, aleijado dos pés, os 2 pés, que coisa, hein? E preste atenção, olha aí, mulheres, não fui eu que escolhi o tema, foi vocês. Quem derrubou Mefibosete foi a ama. Foi uma mulher que fez aquela criança ficar aleijada, embora não fosse de propósito. Mas ela, a Bíblia não diz que ela ficou ferida do tombo, mas aleijou um homem para sempre. O que isso significa para você? Não fui eu que escolhi o tema, foi vocês. Significa que às vezes Deus bota uma criança na nossa mão para a gente cuidar, e a gente atropela e aleja. Vocês estão entendendo? O que está acontecendo por causa disso? Tem muito homem aleijado, com os pés atrofiados, não anda para a casa de Deus, não faz nada, porque ou a mãe mimou demais e não deixou ele ser homem, ou oprimiu demais e fez um homem com baixa estima, que não sabe agir sozinho. Você sabe qual é o resultado? Os homens estão em extinção. É verdade. Você quer coisa? Os homens que estão aqui, levante a mão. Os homens, homem, olha só, irmãos, não chega 1/3 da presença que está aqui. Eu vou pedir às mulheres uma salva de palmas para eles. Amém? Se eu pudesse, e Deus me orientasse a fazer isso, eu ia abrir um espaço para a preservação da espécie, porque está em extinção. E além do mais, muitos dos que sobram, foi dito quando nasceu que era, mas depois se verificou que não era. E agora? E as mulheres, as mães que têm filhas para casar, aonde achar marido? Jejum e oração, e muito jejum, que é para nem ser enganada. E ainda tem que ter o cuidado, hein? Os que sobem tem que ter cuidado para não levar a mulher errada para a cama, igual Jacó fez. Eu não sei o que aconteceu com ele. E às vezes eu fico pensando, o que aconteceu com esse homem tão esperto, que só de manhã foi ver que estava com a mulher errada? Não dá para entender. Mas isso está em Lodebar. É a mente, é a distração. Vocês estão entendendo? Quem pode dizer glória a Jesus? A mensagem é boa, mas ela tem lugarzinho também de estreito. Aleluia.
Davi saiu e Jonatas ficou. E a família do rei foi destruída. Mas Davi não esqueceu da promessa que fez ao seu amigo. E a semente, isso aqui é interessante, que ele não prometeu só a ele, eles não fizeram a promessa só entre si. A semente, a nossa semente, semente de Davi e semente de Jonatas. Eles, alguém, alguém. Talvez, irmãos, Mefibosete não iria para a mesa do rei. Por quê? Quem tivesse rosto triste, não se apresentava na presença do rei. Vocês sabem disso, sobre Neemias, sobre como Deus agiu. Quem fosse aleijado, também não entrava na presença do rei. Não entrava. Mas o que sobrou da semente de Jonatas foi Mefibosete. E Mefibosete, irmão, o significado é despedaçado e vergonha. E ele demonstrou isso quando o rei o trouxe. Ele disse: quem sou eu? Um cão morto. Cão morto só serve para ser enterrado. Está entendendo? A autoestima dele estava tão baixa que ele se considerava um cão morto. Mas ele, além de receber a restituição de tudo aquilo que pertencia a Saul, porque Deus chega um momento que Ele restitui aquilo que nos é tirado. Além da restituição de tudo, nós vemos, irmãos, que Ele foi para a mesa. Aqui na mesa está o segredo. Veja bem, eu estou olhando para vocês, estão todos sentados. Se tiver alguém aí com o pé aleijado, eu não estou vendo. Não vejo. Pode estar para trás, pode estar para o lado, pode estar para lá ou para cá. Se veio com muleta, a muleta está encostada. Ninguém vê, eu estou vendo praticamente daqui para cima. E na mesa tem aí essa facilidade. Quando você senta na mesa, os pés ficam debaixo da mesa. Ninguém vê o aleijão do pé. Estão entendendo? E a palavra de Deus diz que na mesa é o lugar da comunhão. É o lugar da gente comer o pão. É o lugar onde se toma o vinho. Se participa do corpo de Cristo. Então os seus defeitos vão ficar debaixo da mesa. Porque daqui para cima está tudo perfeito. O defeito está de cintura para baixo. E os pés com defeito está escondido. Ninguém vê. Sabe por quê? Porque quando nós aceitamos a Cristo, nós viemos com todos os nossos defeitos, todos os nossos aleijões. Mas quando chega na presença do Rei, nós somos nova criatura. Tudo se faz novo. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. É por isso que nós vemos os testemunhos de cura, porque tudo aquilo que o diabo lançou em defeito em você, era beberrão, era fumador, era adúltero, só vivia capengando, talvez até já chegou em casa carregado, mas quando você chega na mesa do Rei, aleluia, você é nova criatura, tudo se faz novo. Mas para que isto acontecesse, ele teve que deixar Lodebar. Lodebar não é o nosso lugar, lá é lugar de cão morto. E se Deus começou a fazer a obra neste homem, tem que sair de lá. Restitui os bens dele. Ziba vai ser o seu líder, com a sua casa, seus 15 filhos, os seus 20 e poucos empregados, vai tudo servir a este homem, semente, fruto de aliança que foi abençoado, e vai comer constantemente na mesa do rei. Por que essa constância?
Não poderia ser só no dia que foi recebido, depois ele ficar lá na casinha dele, lá, com os empregados, tudo, fazendo tudo. Podia ser, irmãos. Mas essa mesa fala da mesa do Senhor. Tem gente que toma ceia uma vez no ano e some da igreja. E nós temos que vir todo mês. É importante. Não é favor, não é obrigação. Estar diante da mesa do Senhor. Porque aquele que de Cristo se alimenta, por ele viverá. E verdadeiramente o sangue de Cristo é bebida e o seu corpo é comida. Nós temos necessidade dessa comunhão na mesa. É nessa hora da comunhão que Deus fala para a igreja. Que Deus usa seu ministro e mexe às vezes na feridinha e no pé que está aleijado. É nessa hora que Deus fala para consertar. Tem alguém? Tem, claro que tem. E ninguém se engane. A igreja do arrebatamento vai ser tirada de dentro da igreja. E a palavra de Deus mostra, infelizmente, eu digo isso, que é 50%. 2 estará no campo, um será tomado, outro será deixado. 2 estarão numa cama, um vai e o outro fica. 10 virgens, 5 entra com o noivo para as bodas e 5 fica do lado de fora. É 50%. Então, tem Mefibosete aqui. E que o Senhor quer resgatar. O Senhor quer fazer a obra. Por isso que a palavra, quando você vai para a mesa, diz assim: examine-se o homem a si mesmo, para depois comer do pão e beber do vinho. Esse examinar é uma questão de consciência. O que eu fiz? O que eu falei? Dentro de casa, como eu agi? Marido e mulher, como é que estão? Muito bonzinho aqui na frente de todo mundo, e uma guerra lá dentro de casa. E os filhos? O diabo quer de toda maneira pegar os nossos filhos, porque o diabo não tem filho. Ele só tem uma filha, só uma, porque ele é o pai da mentira. A filha dele é mentira, só tem isso. Ele nem mulher tem. Deus não deu mulher para ele gerar. Ele não cria nada, ele só imita. Vocês estão entendendo? Só imita. Aleluia. Agora Deus não. Nós somos filhos de Deus, sementes de Deus. É a coisa mais linda na criação, irmãos. É o que Deus fez, a imagem e semelhança dele, o homem. O homem não escolheu ser homem, Deus o fez homem. Tem alguma gestante aqui? Hoje? Ali atrás, ó. Você escolheu qual é o sexo que você vai gerar? Não. O homem não escolheu, é Deus que determinou. E filho homem, quando está sendo gerado, é uma brasa. Mas por que uma brasa? É diferente a gestação de uma menina para um menino. O menino suga da mãe a vitamina, o cálcio, tudo. A mulher fica fraca. Por isso que ele sai forte. Ele sai forte. O homem é mais forte. O homem tem força física, porque quando ele está sendo gerado, eu não sei o mistério de Deus, e a ciência não explica, por que ele suga mais da mãe do que a filha mulher. Vocês estão entendendo? É forte, mas não se engane, hein? A mulher não briga com a força da carne, não, hein? Homem que briga com mulher quase sempre perde, porque a mulher é parecida com a mulher do piolho, mata aqui. Ela fica esperando o momento para se vingar.
para guerrear. Ela sabe que se ela enfrentar fisicamente, ela perde. Então ela fica ali marcando. Mas isso não é com as mulheres crentes. Porque as mulheres crentes seguem o exemplo de Esther. Mas como assim, pastora? Esther estava com o inimigo do lado dela. E era o primeiro-ministro do rei. E Mardoqueu mandou dizer para ela: se você de todos te calares nesse tempo, livramento de outra parte Deus vai mandar. Mas você e a casa do teu pai perecereis. O que ela fez? Vocês já prestaram atenção? É estratégia para a mulher cristã. É estratégia. Vem cá, meu amor, você é a líder. Aleluia, glória a Deus. Eu vou dizer para ela, dizendo a todas vocês, todas as mulheres que estão aqui, círculo de oração. Amém. Primeira coisa que você tem que fazer se você quer alguma coisa com seu marido. Quer um sapato novo? Quer um vestido novo? Quer mais alguma coisa? Primeiro cuida do estômago dele. Amém. Homem satisfeito, ele diz: dou até a metade do reino. Aleluia! Está me devendo a metade do reino. Faz a comida que ele quer, a sobremesa que ele deseja. Quando ele estiver bem satisfeito, você chega: benzinho, Quero um sapatinho. estou precisando de um sapatinho, custa tanto. Ele não vai dar só o sapatinho, não. Ele te dá o cartão de crédito, te dá a senha, te dá tudo. Aleluia! Aleluia. O rei Assuero disse para Esther: pode pedir, pode pedir, minha rainha, pode pedir. Até metade do reino eu te dou. Eu recebo. Mas sabe o que o nosso rei diz? Tudo. Ó, glória! Tudo. Obrigada. Amém. Tudo que pedir na oração, crendo recebereis. E tem uma coisa: se o marido não está satisfeito, ele não te dá nada. Então primeiro satisfaz ele. Depois que você satisfizer ele, você pede. Você sabe que com Jesus é a mesma coisa? Primeiro, palavra, oração, jejum, depois você pede. E a resposta é: pedi e dar-se-vos-á. Busca e acha, bate e abre. E não há limite, irmãos. Não há limites para Deus. Deus ainda não esgotou os seus recursos para te dar vitória. Deus só está querendo que você insista mais um pouquinho. Porque você diga para Ele: papai, eu estou aqui. Estou aqui, pai. Ah, papai, estou precisando. Olha para mim. Aleluia. Glória a Deus. Raquel pediu. E diz a palavra de Deus: e o Senhor se lembrou de Raquel. Procure chamar a atenção de Deus para você. Faz alguma coisa para Ele. Aleluia. Deus não deixa ninguém sem pagamento. E Ele paga tão bem que ainda sobeja. O menino deu seu lanchinho para Jesus. Quanto que sobrou, irmãos? 12 cestos cheios. Os discípulos serviram a todo mundo. É possível que ainda devolveram o cesto do menino cheio para ele levar para casa. E ainda tinha 12 cestos que cada discípulo levou para casa. Pensa isso. Não é em Lodebar, é na casa do rei. Nós estamos na casa do rei. O rei está aqui. Você seria capaz de dar um abraço nele? Fazer assim?
Abraça Ele. Abraça Ele. Teve um dia que eu estava tão alegre, sentindo Deus. Aleluia. Dentro de casa eu estava sozinha. Eu disse: Deus, a tua palavra diz assim: Tu és pai de órfãos e és marido de viúvas. Tem 2 anos que eu estou viúva. Aí eu estava orando de madrugada e eu disse para Deus: quero te dar um abraço, meu marido. E dobrei o meu joelho e orei. Irmãos, eu vi uma luz dentro da minha sala. Diferente. De tal maneira que eu peguei uma inspiração de oração. Comecei a lembrar de todo mundo que me pediu oração. Quando eu não sabia o nome, aquela pessoa, Senhor, que pediu isso. Senhor, aquela pessoa que pediu isso. Aquela pessoa que pediu. E eu fui assim, eu disse: eu quero certeza de que tu estás ouvindo a minha oração e que haverá resposta e vitória para essas pessoas. E tem uma coisa, Senhor, o tempo está nublado, está chuviscando, mas eu quero uma resposta no firmamento. E eu abri o janelão do meu apartamento, olhei para o céu, tudo nublado. Eu disse: eu quero um sinal no firmamento. Está nublado, mas tu pode agir. E eu fiquei ali no varandão. Eu estou esperando o sinal no firmamento. Eu estou esperando o sinal da tua resposta. Aí de repente eu ouvi uma voz dizer assim: olha para cima. Aleluia! Aí eu olhei para cima. Acima estava o quê? A varanda, a cobertura. Aí eu cheguei no beiral e fiz assim. Aí eu pude ver o firmamento. Você sabe o que eu vi? Uma nuvem branca rodando. Rodando. E eu fiquei olhando. Eu estou esperando o sinal, Senhor. Eu estou esperando o sinal. Eu estou esperando o sinal de que tu ouviste tudo que eu pedi. Estou esperando o sinal. Aí aquilo foi. Apareceu a lua. Eu disse: ela estava lá escondidinha. Pode estar nublada aqui embaixo. Pode nós não vermos o sol, mas o sol está lá. Pode você não ver a lua, mas a lua está lá. Porque ela obedece todo dia a ordem de Deus para fazer o circuito dela. As estrelas estão lá. Eles obedecem à voz de Deus. Por isso que o sol parou quando Josué orou. Vocês estão entendendo? E tem uma coisa: Jesus é o mesmo. Eu estava participando de uma campanha de evangelismo ali perto do Morro da Fé, naquela descida, um campozinho de futebol. O pastor armou um palanque e eu estava pregando lá sexta, sábado e domingo. No domingo, irmão, à tarde seria o encerramento da cruzada, mas chovia tanto, e o pastor disse assim para mim: irmã, como é que vamos fazer esse encerramento? Eu disse: daqui a pouco, me dá o microfone. As crianças tudo debaixo do palanque, igual uns pintinhos lá, tudo encolhidinho. Eu peguei isso aqui e disse: queridos vizinhos, senhores que estão ao alcance da minha voz, se arrume depressa, tome seu banho, troque de roupa, porque dentro de meia hora nós estaremos começando o encerramento desta cruzada. E Deus hoje vai operar milagres, e Deus vai operar maravilhas. E quando eu acabei de falar isso e fiz uma oração, a chuva desceu com toda a força. Aí o pastor olhou assim para mim, como quem diz: você fez uma oração, a coisa tudo contrário. Eu olhei para ele: não duvide. Não duvide. Eu disse: meia hora. Deus está fazendo descer a chuva que está aqui, ó, essa nuvem. E irmãos, quando deu meia hora, o sol brilhou no local. Glória a Deus. Sai de Lodebar e vem para a casa do rei.
Porque ainda tem alguém para ser beneficiado pelo rei. Aí, irmãos, as criancinhas saíram lá debaixo do palanque e vieram para ali, e nós começamos a cantar e começamos a orar, e os irmãos começaram a aparecer e as pessoas chegarem. Mas todas as vezes que vem a bênção, primeiro vem a prova. Ninguém conta uma vitória de nada. Primeiro é a prova, primeiro é a experimentação da sua fé, para depois você dizer, eu passei isso, e Deus me ouviu. E, irmãos, começamos a cantar, veio um bêbado, que estava lá no botequim, e o bêbado dançava os hinos, tudo que a gente cantava, e dançava, ia para lá e para cá, e o pastor virou para mim assim, quer que tire ele? Eu disse, não tira não, irmão, deixa ele aí. Mas ele está dançando, deixa ele dançar, irmão. É o Espírito Santo que está usando isso. Porque os incrédulos vão vir para ver o que a gente vai fazer com ele. Deixa ele aí. O Espírito Santo sabe quando usa um atrativo para dar vitória. Mas o cara dançava e rodava. Cada hino, cada corinho, parecia uma escola de samba para ele, cheio de cachaça. Aleluia, diga glória a Deus. Aleluia. Aí todo mundo chegava, os incrédulos que desceram dos prédios vinham, ficava assim, esse cara. Eu digo, deixa, olha a atração, eu disse, pastor, olha a atração. Por causa desse camarada, eles estão vindo. É aí que o anzol de Cristo e a rede do Senhor entra em ação. E tira de Lodebar e traz para a mesa do rei. E o homem estava, não aguentava nem em pé, mas dançando as músicas da igreja. Quando eu fiz o apelo, quem foi o primeiro? Ele. O primeiro a aceitar Jesus. Eu disse, olha, antes de eu continuar o apelo, eu vou orar por ele. Vocês vão ver o poder de Deus sobre ele. Vai ser liberto agora. Deus tirou o poder da cachaça, tirou tudo aquilo, e ele começou a glorificar a Deus. Sabe o que aconteceu? Os que vieram ver, nós continuamos o apelo. Quase 60 pessoas aceitou Jesus. Aleluia. Diga, quando você sai de Lodebar, a sua fé é honrada. Se você pedir para vir chuva, como pediu o profeta, a chuva vem. Mas se você pedir para parar a chuva, também a chuva vai parar. Aleluia. Tem alguém? Tem alguém para ser beneficiado pelo Espírito do Senhor à noite? Aleluia. Você já saiu de Lodebar. Você já está na casa do rei. E é aqui que o Senhor salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo, dá dons espirituais, derruba barreiras. Está pensando o quê? Por que o meu pastor está fazendo essa obra toda aqui? Por quê? Porque ele saiu de Lodebar. Lodebar é pobreza, miséria, é doença, é tristeza. E ele não está com o pé machucado. Os pés dele estão perfeitinhos. Ele anda para lá e para cá, e vai e compra e vende e traz. E está levantando aí, ó. Dá glória a Deus. Que maravilha. Que maravilha. Que maravilha. E sabe de uma coisa? Existem realidades espirituais que nós só entendemos quando passamos por elas. Mefibosete não podia entender. Para ele era um cão morto. E o homem sem Deus, sem paz, sem salvação, é como um cão morto. Ele só consegue a autoestima quando ele chega na mesa do rei.
porque há fartura, há abundância de bênção. E tem uma coisa, irmãos, nós precisamos ser sensíveis à vitória de Deus. Eu me lembro quando o pastor Jaime estava lá na porta das ovelhas, e um dia ele ficou assim, bem afastadinho, que ele gostava de ficar assim num cantinho orando, e ele veio à frente e ele disse assim: ore por mim. Eu orei por ele. Aleluia. E o Senhor me usou para ele. O Senhor disse: prepara-te, porque um grande rebanho estará diante de ti. E muito breve, o Senhor disse muito breve. Eu tinha um compromisso, antes da igreja vir para aqui, com culto de mocidade. E o líder da mocidade, nem sei se ele está por aqui, se ele estiver, ele vai confirmar isso. Ligou para mim dizendo: irmã, não esqueça que sábado a irmã tem um compromisso de vir falar para a nossa mocidade. E quando ele estava falando comigo no telefone, o Espírito Santo me disse: não vai haver esse culto da mocidade. E eu perguntei aqui: por que, Senhor? O Senhor disse: veja. Aí eu fechei os olhos e eu vi o caixão sendo velado dentro da igreja. Estão entendendo? Eu disse: mano, vou te dizer uma coisa, conserve em segredo e aguarda. Não vai haver o culto da mocidade, mas eu vou estar aí. Por que, irmã, que você está dizendo que não vai haver? Porque Deus vai recolher alguém muito importante. E a igreja vai ser usada para o velório. Se você estiver na presença do Rei, Deus te revela o que Ele fez, o que Ele faz e o que Ele vai fazer. Deus não deixa seus filhos e filhas enganados. Deus não deixa. Deus é fiel. O diabo é terrível, irmãos. Ele tentou Jesus, ele tentou fazer que Jesus desistisse até da cruz. Olha que Pedrão era amigo de Jesus. Satanás pediu para se andar com ele, e o Senhor intercedeu por ele. Mas ele se deixou usar. Não faça isso, não vou deixar que isso aconteça. O Senhor disse: para trás de mim, Satanás. Para trás de mim. O plano de Deus é cumprido, quer você queira, quer você não queira. Se o Senhor falou, Ele vai cumprir. Ele prometeu, Ele vai te dar. Só você tem que ter paciência. Porque senão, em vez de você trabalhar 7 anos para levar a esposa, você vai trabalhar 14. E mais 7 ainda para dar lucro para o patrão. Vocês estão entendendo? Creia na palavra. Creia no poder de Deus. Deixe o amor de Deus operar, porque o amor de Deus é incondicional. Deus não julga pela aparência. Senão, Mefibosete não teria nada. Nem estaria na mesa. Deus não olha porque o pé está aleijado. Quando Ele chama, Ele faz uma transformação total. E vou dizer uma coisa para vocês. Vocês escolheram esse tema por inspiração de Deus. Porque foi o Espírito Santo que mandou. O que significa ter os pés aleijados? Já pensaram isso? Em primeiro lugar, um aleijado não anda normalmente. Ele anda mancando, puxando a perna, alguma deficiência para andar. E é mais lento, não consegue correr, não consegue avançar. Em segundo lugar, alguém que possui um andar defeituoso
não consegue, irmãos, participar de uma corrida, não consegue, às vezes, andar de uma bicicleta, dirigir um carro, embora que hoje tem automático, né? Não consegue acompanhar normalmente. Terceiro lugar, por ser uma pessoa com os pés aleijados, além de atrasar o avanço das outras, porque anda devagarzinho, então está sempre na frente de alguém, atrasando alguém que está atrás. Não consegue sair na linha de frente. Verifica como é que estão os seus pés. Se quando há uma convocação, vamos fazer um grande trabalho lá na Praça das Nações, você não consegue chegar lá, porque os pés estão atrofiados. Vocês estão entendendo? O pastor convoca um grande trabalho aqui na igreja. Você chega no final do culto, lá atrás. Por que você chegou tão atrasado? Por que você não chegou no princípio? Você não participou da oração, da leitura da palavra, da decorrência do trabalho? Porque os pés estão aleijados. Mas eu creio que hoje é dia de cura. Eu creio que é dia de cura. Vocês creem que hoje é dia de cura? Você crê que esse círculo de oração fez essa festa e que não foi em vão? Vocês creem que Lodebar vai ficar para lá porque é deserto? Aleluia! Não adianta plantar nada em Lodebar porque não nasce. E tem uma coisa, nós ouvimos agora, nessa segunda-feira, uma irmã que passou mais de 10 anos em contênio. A igreja perseguida. Na noite que resolveram castigar ela, mais ainda porque ela falou para um dos guardas sobre Jesus, e eles disseram: você não tem que falar para os guardas, você quer convencer os guardas? Seu castigo hoje vai ser maior. O quê? Quem morava dentro de contêinio, a noite quente demais, durante o dia quente demais, e a noite fria. Já tinham colocado ela num contêinio cheio de buraco, onde os ratos entravam, barata, tudo aquilo. Já tinham deixado ela 2 anos com uma maluca. Ela emagreceu demais, porque quando vinha o prato de comida para ela, a maluca, chutava, entornava a comida dela, não podia comer. Se vinha água, a maluca tacava ela para jogar água fora, para ela não beber água. Isso porque queriam que ela morresse, para ela parar de falar de Jesus. E perguntaram para ela: por que você não para com isso? Ela disse: não posso. Aí mandaram dar uma surra nela, mas uma surra mesmo, para matar. Primeiro Deus permitiu que o cacetete se quebrasse em 3. Pegaram outro cacetete. O cara bateu tanto nela, que ele cansou, puxou uma cadeira. Você tem um descanso de 5 minutos, enquanto eu descanso para continuar te batendo. E o que você diz? Perguntaram para ela. Ela toda machucada virou e disse para ele assim: o que eu digo é o seguinte: você está fazendo muito bem o seu serviço. O seu serviço é esse, me bater. Mas eu estou fazendo melhor do que você o meu serviço. Quer falar do meu Deus, do meu reino. E eu não vou deixar de falar. Ela leu a Bíblia mais de 50 vezes. Então, lá em Lodebar, Deus trazia à mente dela a Bíblia toda, e ela escrevia e mandava para os outros contêineres a mensagem. E quando botou ela num contêiner maior, com um grupo de mulheres, ela fez uma equipe de escritoras, e ela ia ditando a Bíblia todinha na cabeça, de cor, e as outras escrevendo. Eles ficaram indignados: como é que ela sabe a Bíblia toda? Ela tem uma Bíblia lá, não é possível. Como é que ela diz aqui versículo, capítulo, livro, tudo? E foram lá, reviraram tudo, examinaram ela de toda maneira. Aonde está a
Bíblia. Onde é que você esconde essa Bíblia? Não tem Bíblia aqui. Tem, porque você não ia escrever isso aqui, capítulos inteiros, e dando número, dando tudo assim, livro e tudo. Ela disse, está aqui. Está aqui. Está aqui. Olha, irmãos, ela estava em Lodebar. Quando ela disse, está aqui, deram uma surra nela, batendo na cabeça. Pá, 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 vamos tirar a Bíblia daí. Pá, pá, pá. Aleluia, acabaram de bater. Ela lavou a cabeça, botou a mão, Senhor, estou aqui. O que tu queres que eu escreva hoje? E continuou. E Deus fez ela escapar. Ela hoje é a voz daqueles que não pode falar. Ela saiu de Lodebar. Está na mesa do rei. E ela levantando sustento para a igreja perseguida. E falando. Aleluia. E ela estava pregando em inglês com uma intérprete. Mas na última parte da mensagem dela, ela falou tudo em português. Aleluia! Não estou admirada com isso, porque faz parte dos dons espirituais. Eu estava na Itália e falei para um homem lá muito importante, um grande construtor, mas a esposa dele falava português, estava interpretando. E o Senhor me revelou que ele não estava acreditando nada que eu estava falando, porque ele achava que a esposa tinha contado a vida dele para mim, e por isso eu estava falando. Aí eu disse, Senhor, modifica isso. Eu recebi uma descarga do céu, aleluia. E passei a falar italiano, e conversar com ele em italiano. Aí ele perguntou para mim, quanto tempo você estudou meu idioma? Eu disse, eu nunca estudei o seu idioma. Como é que você está falando a gramática perfeita, tudo perfeito? Eu digo, porque Deus me revelou que você não está acreditando, achando que a sua esposa me contou a sua vida. E para você saber que Deus é Deus e conhece todo o idioma, Ele está me usando para você. Aleluia! Numa língua que eu nunca estudei. Aí ele calou, eu disse, tem mais, Deus está me revelando que você faz isso. Isso. E ele espantado, eu digo, eu não conversei nada com a sua esposa. Deus no céu te conhece e te vê. Aleluia! Para que círculo de oração? 56 anos, já está maduro. Não é mais criancinha. A manifestação do poder de Deus neste último tempo é para milagres, para que o mundo veja que o Deus que está conosco é maior. Ele vê, Ele faz, Ele resolve, Ele revela. É o único e verdadeiro Deus. Saia de Lodebar e vem para a mesa do rei. Sai depressa. Vem rápido. Nós temos que estar na mesa, porque a qualquer momento a trombeta vai tocar. Aleluia. E nós temos que ouvir o chamado do rei e subir ao encontro dele. Aleluia. Lodebar é lugar de fuga, é deserto, não é para ficar lá. Se esta igreja, presta atenção, se unir na mesa do rei, não haverá impossíveis. Porque só o Senhor é Deus. Só Ele. Aleluia. A sua autoimagem. Quando você passar na rua, alguém vai dizer, ali vai uma crente. Acontece isso comigo, irmão. Eu já não estou podendo mais ir em comércio, ir a banco, ir a nada. Me fazem orar dentro do mercado, dentro do banco, no meio da rua. E pessoa, eu sou conhecida de tanta gente que às vezes eu até levo um susto,
que eu não conheço a pessoa. Ô pastora, que bom que eu te encontrei aqui. Faz uma oração aqui por mim. Eu tenho que fazer. Eu fui chamada para isso. Aleluia! E quando o Senhor me manda parar no meio da rua, fui comprar um material escolar lá do outro lado, ali no calçadão da Penha, o Senhor disse, para aí. Espera aí, espera o quê? Eu com uma série de coisas, tá, para não ficar bancando boba, né? O que essa mulher está fazendo parada feito boba? Eu comecei a andar assim para lá e para cá, olhando as vitrines, olhando tudo à volta, e para entender o que é que o Senhor queria. O Espírito Santo disse, para, espere aí, não vai embora. Tu já comprou o que você queria, espere aí. Daqui a pouco o sinal fechou. Eu vejo as pessoas que estavam descendo da estação e as que estavam atravessando por baixo da linha férrea, entrar no sinal. Eu vejo um homem que vem assim, ó. Ia bater com a fronte numa daquelas pedras que se coloca para não entrar carro no calçadão. Ele ia bater de cheio. Eu corri, joguei a bolsa e as coisas no chão e botei as duas mãos embaixo da cabeça dele. Ele estava tendo um ataque epilético. E o rapaz da camisaria que me viu fazer isso, foi ao meu encontro me ajudar. E pegou uma cadeira, colocou, e outro homem ajudou, trouxeram ele, sentaram ele na cadeira. E o Senhor me disse, é um desviado. Eu olhei para ele e disse assim, Jesus quer te libertar. Você quer voltar para Jesus agora? Ele, babando. E aquele moço da camisaria me trouxe papel, trouxe tudo e guardanapo, eu comecei a limpá-lo. E ele voltou para Jesus. Irmãos, eu não trazia uma Bíblia, eu não tinha um folheto, eu não tinha nada. E a loja estava assim, e eu fiquei de costas para o calçadão. Quando eu terminei de orar por ele, que ele voltou para Jesus e bebeu um copo de água que o rapaz trouxe, que eu olho, estava assim de gente atrás de mim. O que foi? O que houve? O que houve? O que houve? Brasileiro é curioso, irmãos. Aí eu olhei para eles, sabe o que houve? Esse moço, em outro tempo, serviu a Deus, mas ele se desviou, e o espírito de enfermidade que estava sobre ele saiu agora. Aí eu escutei no meio daquelas pessoas, alguém dizer assim, Jesus, usa a tua serva. Eu digo, já tem reforço. Aleluia! Já tem reforço espiritual ali. Aleluia! Eu falei de Jesus, quando eu fiz o apelo, mais de 10 pessoas aceitou. Todo tempo é tempo de arrancar alguém de Lodebar e trazer para a mesa do rei. Eu não estou vendo relógio por aqui, né? E ninguém me falou nada, né? Quem pode dar glória a Jesus aí? Eu conheço os nossos horários. Aleluia! Deixa eu perguntar. Quem é que está aqui que se sente em Lodebar? Quem é que está sentindo seus pés atrofiados? Não tem graça, não tem força para caminhar, nem para realizar, nem para fazer a obra de Deus. Sua vida está travada, está amarrada, está difícil. Você está sentindo que não tem nem esperança de sair do seu Lodebar. Mas essa noite, o Espírito Santo tocou em você. E o Senhor está te dizendo, eu te trouxe para te dar vitória. Se você tiver fé, ainda que seja pequenina, como um grãozinho de mostarda, Deus vai usar essa fé e vai te dar vitória. E você pode dizer como Agar, tu és o Deus que vê. Você pode falar como a juíza Débora, eu irei contigo, mas a honra será da mulher. Aleluia. Você pode dizer como Maria, eu creio, e tirar a palavra de Marta, já é de 5 dias, já cheira mal. Jesus não perguntou isso.
O senhor perguntou se cria. Se você crê, tudo é possível que crê. Está entendendo? Você pode fazer como a mulher de Manoá. Oh, meu Deus, manda esse anjo outra vez, que é para o meu marido saber que esse filho que eu vou gerar, o que vai ser, como é que a gente tem que fazer. Porque toda vez que Deus precisa de um grande homem, Ele escolhe uma grande mulher para gerar esse homem que Ele quer. Você está vendo assim, você é desse tamanhozão assim? Você foi um bebezinho bem pequenininho. É isso aí. Você foi um bebezinho bem pequenininho. Aleluia. Todos os homens são fruto de um ventre de mulher. Você aí tão fortinho. Você foi um bebezinho bem pequenininho. Está entendendo? Olha aí como é que está. Forte. Cada com mais bonito que o outro. Mas sabe por quê? Por causa da graça de Deus.